acontecer nesse tempo do fim. O que vai acontecer? Não deixemos de congregar-nos. O que o apóstolo, eu creio que o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, outros não creem assim, Hebreus não nos conta quem foi que escreveu, mas eu creio que seja. E ele está dizendo aqui o quê? Não deixemos de fazer o quê? De congregar-nos. Por quê? Como é o costume de alguns, ou seja, ele está dizendo que alguns estão acostumados a fazer o quê? A não congregar. Eu pergunto, esse tempo que nós estamos vivendo, tem gente assim? Gente que é crente aonde? Em casa. Não vive a vida do corpo, não vive a beleza do corpo de Cristo, né? Não vive talvez porque foi magoado em algum momento, porque se decepcionou em outro momento, mas ela nunca deveria deixar de permanecer. Permanecer é uma virtude de Cristo. Você deveria aprender a permanecer diante das dificuldades, permanecer diante dos desafios, diante dos problemas e avançar pelo amor. Porque o amor também é um sinal dos últimos dias, que vai se esfriar. Mas aqueles que estão em Cristo vão ampliar esse amor. Amém? Então, aqui está dizendo o seguinte, que muitos vão deixar de congregar, mas não faça isso. Por quê? Antes, façamos admoestações, ou seja, exortações. A palavra admoestar ou exortar é trazer para o lado. Então, crente, você que está me vendo aqui agora, irmão, irmã, se alguém está faltando aí do seu lado, traga para o seu lado. Essa é a admoestação aqui. Traga para o seu lado para participar da vida da igreja. Não só aqui do culto, mas da vida da igreja. Congregar é estar junto. Congregar é estar junto. E aí então ele continua dizendo, tanto mais quanto vedes que o dia ali traga com letra maiúscula. Que dia é esse? É o dia do juízo final. É o dia em que Jesus vai vir, vai pisar lá no Monte das Oliveiras, vai rachar o Monte das Oliveiras ao meio, e de lá ele vai governar sobre toda a terra também. Então, nós vemos que aqui está dizendo a respeito do tempo do fim. Um sinal do tempo do fim é o quê? Não querer congregar. Por quê? Porque o amor vai se esfriar. Quando o amor se esfria, nós somos o quê? Egoístas. Por que eu não vou me envolver na vida da igreja? Por que eu não vou estar congregando? Não, o povo é complicado demais, crente é difícil demais. Olha no espelho. Todos nós estamos no mesmo barco. Graças a Deus. E o Senhor nos ama e nos aperfeiçoa através dos irmãos. Amém? Então esse é um sinal, né? E se você nesses dias tem alguma pergunta a respeito desse tema, me manda. Vou ter a maior alegria de estar respondendo aqui no culto, né, para os irmãos. Mas hoje esse não é o tema principal da minha palavra. A minha palavra hoje tem a ver com um despertador. Hoje eu estou aqui como um despertador. Até achei esse despertador ali na sala das crianças. Pus aqui. Isso aqui não é o tempo que eu vou pregar não, tá? Só para você ver que tem um despertador aqui e ele faz um barulho. E eu estou aqui hoje como um despertador. Eu lembro quando eu era criança e minha mãe me acordava, né? E eu acordava 4h30 da manhã, em determinado momento da minha vida, porque eu estudava na capital do estado de Goiás e morava no interior. Então eu tinha que ir todos os dias estudar lá. Eu acordava 4h30 da manhã. E aí então eu ouvi um barulho lá do quarto da minha mãe de vez em quando, que era mais ou menos esse barulho. Alguém já teve esse barulho em casa? Isso não é alarme de fogo não, é o despertador. Pode tirar. Alguém já teve esse barulho em casa? Esse barulho me dá arrepio. Eu tive trauma com esse barulho, porque 4h30 da manhã, com 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12, eu acordava com esse barulho. Eu queria dormir mais, mas não podia, porque eu tinha que estar na escola. Mas muitos não gostam de despertador. Talvez é o seu caso hoje, você não vai gostar de mim, que eu vou falar aqui. Outros gostam de despertador porque o ajudam a acordar, né? Talvez é o seu caso também, você vai me amar aqui hoje. Mas o objetivo da palavra é te despertar. Por isso eu estou aqui hoje como um despertador na sua vida, um despertador espiritual. Amém? Então abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14. Diz o seguinte: pelo que diz
Desperta, ó tu que dormes. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, vede prudentemente como que você anda, não como nécio, como tolo, como aquele que não entende o tempo, como aquele que não está percebendo as coisas, como aquele que está apenas passeando por aí, sem perceber, distraído nas mídias sociais, nas informações desse mundo, distraído com as coisas desse mundo. Olha, não anda como um tolo, como um nécio. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, nós vivemos dias maus. Deixa eu te dizer uma coisa. A ciência evoluiu. O conhecimento aumentou, multiplicou, que é um sinal do tempo do fim. Mas a moral do homem piorou. Você percebe que esse mundo é mau. E você olhando para as coisas do mundo, dá vontade de sair daqui. Eu não sei você, mas tem vezes que me dá vontade de sair daqui. Por quê? Porque as coisas estão cada vez pior. Apesar da tecnologia ter avançado, da ciência ter avançado, mas as coisas estão piorando. Então, saiba que nesse tempo de dias maus, aprenda a remir o seu tempo. E por esta razão, não vos torneis insensatos. O que é um insensato? O insensato é aquele insensível, mas é aquele também que não percebe as coisas. Está insensível com as coisas de Deus. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Fala comigo. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja, esse texto aqui está falando também desse tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a recomendação do apóstolo Paulo é: desperta. É tempo de despertar. A exortação aqui é: acorda, irmão. Desperta, irmão. Recobre os sentidos espirituais que estão talvez apagados, amortecidos. Acorda. Dá um cutucão no seu irmão aí, fala para ele acordar. Acorda, irmão. Porque se você acordar, Cristo vai te iluminar. Iluminar aqui tem a ver com revelação da palavra. Por quê? Porque você precisa ser iluminado. Por que você precisa ter revelação da palavra? Porque os dias são maus, filho. Se você não enxerga, você vai cair num poço. Acorda! Né? Essa é a exortação. Só quem está acordado consegue então compreender a vontade do Senhor. Né? Pastor, mas o que é dormir nesse texto? Dormir nesse texto, preste atenção. Dormir nesse texto é se tornar insensível à voz de Deus, insensível à vontade de Deus, insensível à direção de Deus. Dormir nesse texto é não perceber o que Deus está fazendo e começar inclusive a dar crédito mais para o diabo do que para Deus. Estar aqui dormindo é estar com os seus sentidos apagados. Sabe, quem está dormindo não consegue compreender a vontade de Deus. E eu não confio em quem está dormindo. Quero que você tenha ouvidos espirituais, porque eu vou dizer. Preste atenção. Imagine que eu tenho um bebê. Bebê de 8 meses. E eu preciso deixar com alguém para cuidar desse bebê de 8 meses. Pergunta número 1. Eu deixaria com alguém que só está dormindo? De forma alguma, não deixaria jamais. Porque eu amo essa criança, eu não posso fazer isso com ela. Porque num momento ou numa necessidade, a pessoa vai estar dormindo e não vai conseguir cuidar desse bebê. Então não deixaria. Mas vamos para a próxima exortação. Romanos capítulo 13, verso 11. E digo a vós outros que conheceis o tempo. Agora, a exortação é para aqueles que já conhecem. Que sabem que o tempo está próximo. Já é hora de vos despertardes do sono. De novo ele está falando isso aqui. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se o apóstolo Paulo está falando há 2000 anos atrás que a salvação está próxima, imagina agora. Nós estamos nos últimos segundos. Vai tocar o despertador. E ele está dizendo aqui que a salvação está mais próxima. Mas que salvação é essa? Será que é a salvação do inferno, do juízo? Não, não. Essa salvação aqui é a salvação do seu corpo, que vai ser transformado. Jesus foi preparar morada para você. A morada aqui é o corpo, porque você mora hoje num corpo. Ele vai te dar um corpo novo.
Mas está falando também da volta dele, quando ele vier te buscar. Então, está mais próximo. Verso 12. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Momento em que nós estamos aqui na terra, irmãos, a Bíblia relata como noite. Enquanto o Senhor Jesus estava aqui era dia, mas quando ele foi assunto aos céus, se tornou noite. Mas a Bíblia fala que nós somos o quê? Luz no mundo. Então, hoje nós incomodamos o mundo, porque nós somos luz no mundo. Somos também sal na terra, por isso também incomodamos o mundo, porque nós salgamos para que não apodreça a terra. Mas, o apóstolo Paulo está falando, olha, acorda, desperta, e deixe, pois, as obras das trevas, e se vista de armas da luz, andando como? Apóstolo Paulo, dignamente, como em pleno dia. Você tem que andar como quem está de dia, não como quem anda à noite. Porque quem anda à noite, ele vai dizer, está em orgias e bebedices. E ele não está falando aqui de coisas naturais. Ele não está falando aqui de bebida natural. Ele não está falando aqui de embriaguez natural. Mas é embriaguez com as coisas desse mundo. É o governo que vai nos salvar. Isso é uma embriaguez. Esse mundo vai de mal a pior, filho. Eu vou te contar. A Bíblia não dá esperança para esse mundo, a não ser com a volta de Cristo. Amém. Mas você tem que orar para ser guardado. Você e eu temos que desapegar o nosso coração dessa terra, estar pronto para aquele dia que o Senhor vier. Amém. Então ele está dizendo, olha, não ande em orgias ou bebedices. Não ande como aquele que perdeu os sentidos, porque quem está bêbado também perdeu os sentidos. Quem está embriagado com as coisas desse mundo, não estou falando de álcool aqui, preste atenção, isso é uma analogia que ele está fazendo. Quem está embriagado com as coisas desse mundo, ele perdeu os sentidos. Você já viu uma pessoa bêbada? Como é que ele fica? Ele chega num lugar, ele não percebe o ambiente dele, muitas vezes. Talvez outro fique agressivo, fala mais alto, né? Mas ele não percebe. Se ele dirigir um carro, então ele não vai perceber aonde ele está, o que ele tem que fazer se ele estiver bêbado. Volto a te perguntar. Você deixaria uma criancinha de 8 meses na mão de uma pessoa que está embriagada? Não. Você não deixaria na mão de uma pessoa que está dormindo, nem de uma embriagada, nem daquele que está embriagado com as coisas desse mundo. Entende? A embriaguez aqui que Jesus está querendo nos mostrar, por meio da sua palavra, é embriaguez com as coisas desse mundo. O que é embriaguez, pastor, com as coisas desse mundo? Embriagar com as coisas desse mundo é ter o seu coração aqui na terra, e não no lugar da onde você é, que é o céu. Ter embriaguez com as coisas desse mundo é colocar a sua esperança no próximo presidente, e não em Cristo. Ter embriaguez com as coisas desse mundo é dar mais crédito para a palavra do jornal ou da mídia do que para a palavra de Cristo. É estar com as raízes aqui. Sabe, tem uma ilustração muito boa, eu devo pregar sobre isso também em algum momento, mas a Bíblia nos trata como trigo. Nós somos lavoura do Senhor, trigo. Eu não sei se você sabe, mas o trigo, ele tem uma coisa interessante. Quando ele está maduro, os seus frutos, eles pesam e ele se dobra. Ele faz isso. Isso quer dizer que ele está pronto para ser o quê? Colhido. Tem um detalhe. As suas raízes se desconectam da terra. E ele fica ali, nesse movimento aqui, esperando ser o quê? Colhido. O que quer dizer isso? Crentes maduros, eles não estão com o coração preso nesse mundo. Estão com as suas raízes desconectadas nesse mundo. Estão prontos para partir. E eles andam em humildade, porque se dobram. Humildade ante Deus. Humildade ante a palavra de Deus, reconhecendo que a voz do Senhor é que de fato dá direção. Eles andam em humildade, esperando então, por causa dos frutos. Frutos são as vidas que o Senhor te deu para cuidar. Frutos são aqueles que você gerou em Cristo. Frutos são aqueles que Deus tem confiado nas suas mãos. Por causa dos frutos, você anda em humildade. Você está desconectado também da terra. Amém? Então a pergunta-chave é, onde estão os frutos? Eu volto a te perguntar, se o fruto são as vidas, são os bebês que Deus tem nos dado, os bebês espirituais, você tem que acordar. Você tem que despertar.
andar sóbrio, porque eu só tenho coragem de deixar meu filho de 8 meses na mão de alguém sóbrio, despertado e que seja fiel. Esse é outro detalhe importante. Porque a Bíblia nos mostra o seguinte, que tem um princípio espiritual. Se você é fiel no pouco, você é colocado sobre o quê? Muito. Primeiro, se você não despertou ainda, se você está embriagado com as coisas desse mundo, o pai, muito menos vai confiar um filho nas suas mãos. Muito menos. Mas se você foi despertado, agora é o momento de você ser fiel no pouco. No pouco. É o tempo de ser fiel no pouco. Veja, é tempo de despertar. Mas o que é sono na Bíblia? Como eu disse mais cedo, sono é um estado espiritual adormecido. Houve uma pregação, mas a pregação não toca, porque está amortecido. Um irmão fala algo da parte de Deus, mas é insensível, está amortecido. Então você está dormindo. Então, esse sentido aqui de dormir, nesse caso, tem a ver com aqueles que perderam as suas faculdades espirituais, seus sentidos espirituais. Você já conversou? Eu acho essa cena interessante. Você já conversou com alguém que de repente estava conversando com ela e ela foi e dormiu? E você continuou conversando? Normalmente é o marido e a mulher, né? Mas eu tenho um amigo, ele é pastor hoje, da Videira, inclusive, chama André Formiga. A gente morava numa república junto e a gente ia para a sala para conversar, o pessoal da república ali, que depois se tornaram todos irmãos, porque todos converteram. A gente ia para a sala para conversar, para falar das coisas de Deus, e de repente, um estava falando, o outro estava falando, a gente olhava para o André, ele estava virando o olho. Aí a gente acordava ele e falava, André, e aí, o que você acha desse assunto que ele está falando? O que você está falando mesmo? Por quê? Dormiu. Quem dorme não percebe o assunto que está sendo dito. O que quer dizer isso para nós hoje? Quando você dorme, você não percebe que o Espírito Santo está querendo ministrar o seu coração. Por isso é tempo de despertar. Por isso eu sou como um despertador na sua vida hoje. Então, você percebe que é um tempo importante para nós andarmos como quem está sóbrio e vigilante. Porque o contrário de dormir na Bíblia não é acordar, sabia? O contrário de dormir na Bíblia é estar sóbrio e vigilante. Sóbrio, sobriedade, quer dizer não estar embriagado com as coisas desse mundo, com o trabalho desse mundo, né? Com a casa desse mundo, com o carro desse mundo, com as coisas, com a bolsa desse mundo, sei lá, com o que desse mundo. A viagem desse mundo. Pode fazer isso tudo, faça em paz, com alegria, desfrute mesmo, que o Senhor tem te dado. Mas não coloque seu coração nisso. Então, não estar embriagado ou vigilante, né? É você estar, de fato, aqui nesse mundo, mas não pertencer ao mundo, como o Senhor Jesus disse. Então, estar sóbrio e vigilante é o contrário de dormir na Bíblia. Fala para o irmão que está ao seu lado, vigia. Vigia. Porque os que dormem, a Bíblia diz, dormem à noite. É à noite que dormem. Não é durante o dia, mas nós não somos filhos da noite, a Bíblia também diz lá em Tessalonicenses, nós somos filhos do dia. Então anda como alguém que está de dia. É isso que a Bíblia está dizendo. Então não durma, filho. Não durma. Sabe o exemplo de alguém que dormiu na Bíblia? Sansão. Sansão, eu não sei se você já ouviu falar a respeito dele, mas para não ler o texto e a gente ganhar tempo aqui, Sansão, ele arrumou um relacionamento ali. Ele começou a relacionar-se com Dalila. E eu não sei se você sabe, Sansão era alguém que era consagrado a Deus. Eu vejo que tem um monte de irmão consagrado a Deus aqui, aleluia. Amém. Ele era consagrado ao Senhor. E ele tinha uma força extraordinária. As pessoas quando vão relatar um desenho ou um filme de Sansão, o que eles colocam lá normalmente? Um cara, né? Um bodybuilder, né? Um cara forte, né? Musculoso. Mas isso tira a glória de Deus. Eu não creio que Sansão era assim. Eu creio que o Sansão era talvez alguém como eu, ou como você, né? Não tinha nada de força exterior nele.
Era a unção do Espírito de Deus que vinha sobre ele, e ele liberava o poder de Deus e ganhava dos inimigos de Israel. Mas o que aconteceu com esse homem que foi usado por Deus para ser um juiz naquele tempo? A Bíblia fala que ele se apaixonou por uma mulher. E essa mulher, na verdade, ela foi enviada do inimigo, literalmente, para descobrir o segredo da força de Sansão. E a Bíblia diz então que a primeira vez que ele foi lá e dormiu com ela, na verdade, quando eu falo dormir, teve relacionamento, você entendeu o que eu disse? Depois que ele teve o relacionamento com ela, ele dormiu. Toda vez que ele caía no pecado, o que acontecia com ele? Dormia. Isso aconteceu algumas vezes. E ele foi perdendo os seus sentidos. Foi perdendo os sentidos, a ponto de, inclusive, o inimigo descobrir qual que era o motivo da sua força. Veja, Sansão é um caso de alguém que dormiu, perdeu os sentidos e saiu do propósito de Deus. Por isso, então, eu te falo, irmão, não durma. Não é tempo de dormir. Não é tempo de você deixar o propósito de Deus para a sua vida. Né? Não é tempo disso. O que Dalila aponta para nós? Prazer momentâneo. Dalila fala de desviar da rota, desviar da vontade de Deus. Dalila fala de ir para o caminho errado. Sansão, toda vez que ele ia para esse caminho errado, ele dormia. Então não vá para esse lugar, porque senão você vai dormir espiritualmente. E não é tempo de dormir, é tempo de vigiar e orar, é tempo de estar sóbrio, porque os dias são maus e o dia se aproxima. Amém? Aleluia. Mas tem outro tipo de dormir, que eu creio que acontece nos nossos dias hoje. É aquele que dorme, mas está acordado. É o crente sonâmbulo. Você conhece alguém sonâmbulo? Eu conheço um irmão que foi curado de ser sonâmbulo. O sonâmbulo, o que ele faz? Ele levanta da cama, dormindo, faz as coisas e não sabe o que fez depois. Eu creio que hoje também é dia de despertar os sonâmbulos espirituais que aqui estão. Amém. Esses sonâmbulos espirituais são os crentes religiosos, que estão no automático. Eu tenho que ir para um culto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Num primeiro momento você faz mesmo, disciplinadamente. Aleluia. Mas acorda, filho. Acorda, porque Jesus está voltando para uma noiva apaixonada. É tempo de se apaixonar pelo seu noivo. Eu não casaria com a minha esposa se ela não tivesse apaixonada por mim. Você acha que Deus está aceitando? Então é tempo de você se apaixonar pelo noivo. Sair da religiosidade e começar a experimentar de uma comunhão íntima e relacional com o seu noivo. Como eu disse, a Bíblia compara o sono como alguém que está embriagado. A Bíblia compara o sono como alguém que está embriagado com as coisas desse mundo, como alguém que está insensato. Não tem nada de errado de você dormir, literalmente dizendo, viu, irmãos? Tenha noites boas de sono. Não estou falando desse sono aí, não. Estou falando daquele que dormiu para o propósito de Deus. É tempo de você acordar para o propósito de Deus, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus espera de você nesses dias. Amém? Interessante que a Bíblia relaciona o sono à volta de Cristo. Eu não tenho tempo aqui de falar sobre esse assunto, mas é só você lembrar das virgens, né? A Bíblia fala que haviam 10 virgens, 5 delas prudentes, 5 delas andavam como? Nécias. 5 andavam com prudência, vigilante, sóbria, e 5 delas andavam como? Nécias, embriagadas. E o que aconteceu? Acabou o azeite dessas 5. Mas dessa aqui tinha azeite sobrando, inclusive. Então, que tipo de virgem você quer ser hoje? A virgem aqui aponta para a igreja. Os 2 tipos são igreja, mas um é a virgem que de fato não dormiu nesse mundo. Ou dormiu com o mundo, para ficar melhor a ilustração. Não durma com o mundo. Espere para você estar com o seu noivo. Amém.
Por fim, foi rápido hoje, hein? Aleluia. Ninguém vai falar misericórdia? Por fim, mas só foi a introdução, agora que eu vou começar a pregar. Aleluia. Atos capítulo 20, versos 6 ao 12. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versos 6 ao 12. Tudo que está nesse texto aqui, irmãos, é literal, mas também é profético e espiritual. Esse momento aqui é um momento que eu creio que o Espírito Santo deixou para nós, para contar coisas a respeito do fim, do tempo do fim. Eu queria que você abrisse seu coração para aquilo que a gente vai compartilhar nesse momento. A Bíblia fala aqui que depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana, que é o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, à igreja que ele foi visitar. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana para você se situar? Fala assim, domingo, aleluia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê? Partir o pão. Parêntese, vou sair um pouquinho do assunto só para você entender isso aqui. Qual que era o objetivo desses irmãos ao se reunirem? Era ouvir o pregador internacional, apostólico, grandioso, Paulo? Não. O objetivo dos irmãos era o que mesmo? Partir o pão, tomar a ceia, estarem juntos congregando, você está vendo que eles estão congregando aqui, para celebrar o corpo de Cristo, a obra de Jesus na cruz, os benefícios dessa obra na vida deles. Então ele se reunia com qual objetivo? Partir o pão. Você deveria vir aos cultos com esse objetivo. E todo domingo nós partimos o pão aqui. Todo domingo nós celebramos a ceia. Então eles se reuniram no primeiro dia da semana, domingo, para partir o pão. Estando nós reunidos com o objetivo de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, que dia que era mesmo? O dia imediato ao domingo? Segunda-feira, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Uau! Eu creio que o apóstolo Paulo pode ter começado a pregação dele às 6 da tarde. Vamos por mais uma hora? 7 da tarde. 7. Ou vamos ficar igual? 5h30. 5h30 da tarde ele começou a pregação dele. E foi até que horas a pregação dele? Meu Deus do céu, que o Senhor me dê essa graça. Não só a mim, aos irmãos também. Irmãos, esse homem estava pregando há muitas horas. E agora, olha só. Ele pregou até que horas mesmo? Meia-noite é o momento mais escuro. Meia-noite é o momento que muitas vezes você tem mais sono. Ok? Olha só. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Veja, isso aqui não está aqui por um acaso, irmãos. Isso aqui é profético. Tudo que está aqui aconteceu literal, mas é algo profético. Algo profético. O que havia naquele ambiente onde a igreja estava reunida? Lâmpadas, luzes, muitas luzes. Muitas luzes. Porque aonde a igreja está reunida tem revelação. Tem revelação da palavra. Revelação da vontade de Deus. Vamos lá. Continuando. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, olha o lugar para sentar, hein? Adormecendo profundamente. O que aconteceu com esse jovem? Dormiu. Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, porque o pregador era ruim. Se ele dormiu, eu entendo, irmãos. Se um dormiu na pregação de Paulo, você dormir na minha pregação, tudo bem. Estou em paz. Prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Preste atenção. Imagina a cena. Imagina, nós estamos numa casa, todo mundo aqui reunido. Uma casa que tinha quantos andares? 3 andares. A igreja estava em qual andar? No mais alto. No andar mais alto daquela casa. E havia ali muita luz. E havia um pregador pregando muito tempo. E esse pregador não acabava a pregação dele. E os irmãos estão ouvindo e a pregação não acaba. Parece que algumas coisas são semelhantes. Estou brincando.
Inclusive o nome dele era Paulo, meu também. Muita semelhança. Preste atenção. Ele estava pregando até a meia-noite. Momento escuro, em que as pessoas estão fazendo o que nesse horário? As pessoas do mundo. Mas você anda na luz. Você está acordado e vigilante. Mas esse jovem estava sentado num lugar. Que lugar era esse mesmo? Janela. Preste atenção. Nós estamos aqui nesse ambiente agora, que é o terceiro andar dessa casa. E tem um jovem sentado na janela. Enquanto ele olha para o pregador, ele também olha para onde? Para fora, para o mundo. Aquele que está sentado na janela está olhando para dentro, mas também está olhando para onde? Para fora, para o mundo. Em um determinado momento, porque ele não presta atenção no que Deus está fazendo dentro, ele fica como? Com sono. Com sono. E ele dorme, e quando ele dorme, o que acontece com ele? Caiu do lugar alto. Presta atenção. A igreja, segundo a palavra de Deus, está hoje nos lugares celestiais, altos. No terceiro céu, não sei se você sabe, é onde o trono de Deus está. Não sei se você sabe, nós temos o primeiro céu, que é esse céu que você vê, as nuvens, né? O segundo céu, que é o céu espiritual, onde os demônios estão, onde os espíritos malignos estão. Mas o terceiro céu é o céu de Deus. É o céu onde o trono de Deus está, os anjos estão, e a igreja está em Cristo nesse lugar. Por isso que essa casa representa também a nossa realidade espiritual hoje. Nós estamos no terceiro andar. Amém? Amém, irmãos? Esse jovem que estava no terceiro andar, o que aconteceu com ele? Caiu. Caiu porque dormiu. Você só cai porque você dorme, perde os sentidos espirituais. Nós vimos Sansão. Por isso não cai, acorda, desperta. É tempo de despertar, é tempo de acordar, filho. É tempo de você despertar do seu sono, recobrar os sentidos. Sair da embriaguez do mundo, das coisas desse mundo. Porque Cristo está voltando. Amém. A Bíblia fala então que ele foi tido como morto. De fato, não fica claro no texto se o jovem morreu. Ou se ele só desmaiou naquele momento. Eu, pessoalmente, creio que ele tenha morrido quando ele caiu do terceiro andar daquela casa. Mas a Bíblia diz então, continuando o texto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Preste atenção. Paulo parou o que ele estava fazendo. Parou de fazer o que mesmo? Pregar. Porque enquanto irmãos estão dormindo, nós temos que deixar tudo o que estamos fazendo e despertá-los, acordá-los. E ele foi tido como morto. Porque quem está dormindo, a gente não percebe se morreu, de fato, espiritualmente dizendo, ou se está dormindo. Por isso as pessoas também não entendiam. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? Mas se você vê um crente que está dormindo, você também não percebe. Será que é do mundo? Será que é crente? Será que nasceu de novo? Mas estava aqui na vida da igreja, mas agora também parece que está lá no mundo. Então, está na janela. Você não percebe. A Bíblia nos fala então que o apóstolo Paulo desceu, se colocou diante dele, o abraçou e declarou algo: a vida está nele. Hoje é dia de você abraçar um monte de gente lá fora que está dormindo. Estou falando de forma espiritual. Hoje é o dia de você liberar uma palavra sobre essas pessoas. A vida nele, a vida nela. E eu declaro sobre a sua vida agora: a vida em você. Acorda, desperta. Desperta os seus sentidos espirituais. Desperta para aquilo que Deus te chamou. Desperta para ser usado por Deus. Desperta para ser um canal nas mãos de Deus, na onde você está hoje. Amém. Desperta agora, em nome de Jesus. A Bíblia fala então, continuando. Subindo de novo, fez o quê? Partiu o pão. Você que é batizado nas águas, não vamos fazer isso agora profeticamente também. Você que é batizado nas águas, desceu as águas. Eu quero que você pegue a sua ceia agora, em nome de Jesus. Esse é o momento mais sublime, mais importante do culto. Você deveria ter maior respeito e reverência, porque nós vamos lembrar agora da obra que Jesus fez na cruz. Então o apóstolo Paulo subiu para nos mostrar o quê?
E quando nós partimos o pão, nós estamos em qual posição? Em qual lugar? No terceiro andar, ou no terceiro céu, onde o trono de Deus está, no lugar mais alto, mais elevado em Cristo. Por causa de Cristo, só por causa dele. A Bíblia fala que ele subiu e fez o quê? Partiu o pão. Partiu o pão. Pegue a sua ceia. Pessoal do louvor já pode vir para cá também. Depois da ceia, você já pode vir. Queria que você pegasse o pão agora e partisse. A Bíblia nos conta que esse aqui é o corpo de Cristo, que foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele, diz as Escrituras, nos traz a paz. Primeira consequência da obra de Jesus, paz. Paz. Que venha paz sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Por que paz? Porque a dívida foi paga, não há mais dívida nem condenação sobre a sua vida, filho. Se você chegou aqui acusado, condenado, preso em muitos laços, em nome de Jesus, você agora vai receber paz, alegria. Toda dívida foi paga. Por causa do seu corpo também, nós sabemos que ele levou sobre si as nossas maldições. Oh, que alegria! Não existe maldição sobre a sua vida. Não existe essa história de você fazer algo e parece que tem uma maldição sobre você que não dá certo as coisas. Não é porque seu pai separou, divorciou, sua mãe divorciou, seu avô, essa maldição hereditária vai vir sobre você. Não, foi quebrado ali na cruz, na cruz. Não é porque seu avô teve câncer, né? O seu pai teve câncer, você está destinado a ter câncer. Não, filho, foi quebrado, anulado na cruz do Calvário. Amém. Sabe, Jesus, ele fez uma obra completa, extraordinária na cruz. Ele levou as suas maldições, as minhas maldições. Ele levou também as nossas enfermidades, diz a palavra. No seu corpo, ele levou as enfermidades. Você deveria praticar essa fé hoje. Praticar a palavra hoje. Porque se ele levou a sua enfermidade, que você está talvez sentindo ela agora, no seu corpo físico, quer dizer que ela é ilegal, porque uma enfermidade não pode estar em dois lugares. Ela é ilegal porque na cruz ele levou a sua enfermidade. Então hoje você pode receber o quê? Cura. Cura completa. Cura da parte do Senhor. Cura na mente. Cura nos olhos. Cura nos ouvidos. Sabe? Cura nos órgãos. Cura nos pés, nas mãos, na pele. Você pode receber cura agora, se você crê nesta mensagem, que é a mensagem da ceia, do partir do pão. O pão representa essas coisas, mas o sangue representa o quê? Pelo seu sangue, ele apagou todos os nossos pecados. Por isso não há mais condenação, Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, eles se reuniram à meia-noite, por volta da meia-noite, no terceiro andar, juntos para celebrar o quê? A ceia. Para celebrar a ceia. Em que tempo? No tempo de maior escuridão. Talvez nós vivemos dias escuros, dias terríveis lá fora. Esse tempo que nós mais praticamos a mensagem da ceia, do partir do pão. Então levante seu pão, seu cálice. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Filho, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que hoje se tornou o primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pai, desperta os meus irmãos nessa noite. Desperta todos os crentes que aqui estão em Cristo. Todos esses, Pai, sejam despertados agora ao beberem do cálice e comerem do pão. Eles sejam despertados no seu espírito, ó Deus, para serem atraídos ao Senhor, atraídos à tua vontade, atraídos ao teu querer, Pai, em nome de Jesus. Compartilha o pão e o vinho com mais um irmão. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Eu ainda não acabei a pregação.
Mas pode ficar de pé. Vou falar mais 2 minutos só. Olha só o que diz o texto ainda. Partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Até que horas o apóstolo Paulo pregou? Até meia-noite e até o Eutico cair da janela. Depois ele fez o quê? Voltou, partiu o pão e pregou até que horas? Até o amanhecer, romper da alva. E vocês acham que eu prego muito? Não é que eu prego muito bem, não. Eu prego muitas horas, muito tempo. Vocês acham que eu prego muito tempo? Mas o apóstolo Paulo pregou aqui talvez umas 10 horas seguidas, sem parar. Eu fico pensando, se alguém tivesse morrido no culto aqui hoje, misericórdia, né? Eu não sei se eu voltava a pregar aqui. Mas o apóstolo Paulo depois ainda voltou para pregar. Mas isso aqui é profético também. Ele pregou até que momento? Até o raiar do dia. Mas se tudo aqui é espiritual e profético, o que é o raiar do dia? Jesus voltará, filho. E quando ele voltar, será dia. 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 O sol da justiça vai brilhar. Mas nós temos então que estar na casa, no 3º andar, congregados até a sua volta. Por isso não deixe de congregar. Enquanto você está aqui, você está recebendo luz da palavra. Ouça a mensagem do Evangelho que está na ceia, que é a mensagem que te salva e te liberta. Mas não pare de pregar até o raiar da alva, porque o raiar da alva é quando Jesus vem e manifesta a todo olho que o verá. Sabe, eu oro por você que está aqui, você que é parte da nossa igreja, e você que está nos visitando. Se tem uma coisa que eu procuro fazer durante a semana é orar por você. E nessas últimas 2 semanas, o que Deus tem mais colocado no meu coração para interceder pelos irmãos, é para que haja um despertar na sua vida. Você seja despertado. Eu estava em casa esses dias, reunido com os irmãos que caminham comigo diretamente, com os discípulos, falando: irmãos, é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de avançar, é tempo de deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que nós temos agora é pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. É tempo de você viver a vida de Deus que está dentro de você. Desperta nessa noite. Desperta nesse tempo que tem muita gente dormindo. Desperta. Eu acho que essa palavra cabe um apelo. E esse apelo, você deveria ter uma disposição de correspondê-lo. Se você percebe que você tem dormido, espiritualmente dizendo, está sendo acordado agora por esse despertador que vos fala, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. E faça isso rapidamente. Levanta da cama rápido, porque se você ficar rolando na cama, você pode voltar a dormir. Mas levanta da cama rápido, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Especificamente eu quero orar por você. Eu quero pedir para os líderes também virem à frente aqui, para nós orarmos pelos irmãos, servos. Se você entende que você estava adormecido na sua vida espiritual, perdeu os sentidos, o Senhor vai recobrar os seus sentidos agora. O Senhor vai despertar você nesse momento. Feche os seus olhos. Os líderes, homem com homem, mulher com mulher, ore agora. Põe as mãos sobre os irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos que aqui estão. Pai, eles sentiram, perceberam o despertador tocando. Que nesse momento então, Senhor, eles sejam acordados completamente. Que a luz venha. Que eles sejam levados ao lugar alto, onde há revelação na Tua palavra,
onde há percepção espiritual do tempo em que vivemos, onde há percepção da Tua vontade, Senhor. Pai, nós agora impomos as nossas mãos sobre eles e declaramos que eles são despertados nesse momento, recobram os sentidos, são vigilantes, são, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que não andam por aí embriagados com as coisas desse mundo. Não, Senhor, não, Senhor, eles são aqueles que foram despertados. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor está próximo e nós não temos medo disso, muito pelo contrário, nós temos alegria. Oh, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós oramos nessa noite também. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Oh, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor encontre os despertados clamando. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Quero que você abrace esses irmãos que você está orando. Assim como eu que foi abraçado, abraça agora esses irmãos. Oh, Espírito Santo. Oh, Alfa, Ômega. Alfa, Ômega. Não põe o track, não. Põe o track, não. Não põe o track. Vamos celebrar essa canção juntos, para a gente encerrar? Queria que você fechasse seus olhos e adorasse o Senhor com essa canção. Se consagra a Ele agora também. Fala: Senhor, entrega a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim, me salvou. Eu quero estar diante do Senhor naquele dia. Oh, Espírito Santo, como as Escrituras mesmas dizem, o Espírito, que é o Senhor, e a noiva, que é a tua igreja, dizem vem. Sim, Senhor, vem. E nós te adoramos nessa noite. Seja entronizado nesse lugar, seja entronizado em nossas vidas. Pai, nós não temos pressa. Quando estamos reunidos, sabemos que o Senhor está aqui. Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, mais alto. Alfa, adore a Ele. Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa,
a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Mas não saia daqui sem ter essa percepção que o Senhor está próximo, está às portas, e que você hoje se tornou também um despertador. Você vai despertar outros lá fora, vai despertar crentes lá fora. E se eles já congregam, você não vai convidar eles para cá não. Você vai despertá-los para eles congregarem na igreja que eles já pertencem. Mas se estão desviados, você vai trazer eles para cá, vai abraçá-los, vai trazer eles para cá. Deus está fazendo de você um despertador nesses dias, porque Ele está vindo. E existe um mover dos últimos tempos, que vai ser muito maior do que as primeiras chuvas lá de Atos. E nós vamos participar disso juntos, em nome de Jesus. Você está sendo constituído um despertador, um relógio da volta da vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora, nem as Escrituras afirmam, mas sabemos os sinais que estão próximos. Mas estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe os meus irmãos. Nesse ano da restituição, nós cremos que é um ano de restituição, eles sejam restituídos nessa semana em tudo que eles perderam. Que nessa semana mesmo, ó Pai, coisas novas na vida espiritual deles aconteçam. Que a fome, a sede pelo Senhor se manifeste no coração deles que foram despertados nessa noite. Que haja um desejo no coração deles pela Tua vinda. Que eles, como noiva apaixonada, caminhem e andem nesta semana diante do Senhor. Ó Espírito Santo, derrama unção, um óleo fresco sobre eles nessa noite, que os capacita, Senhor, a trabalhar, a viver essa semana. Pai, que eles possam meditar nessa semana em tudo que nós falamos aqui. Ó Pai, serem ensinados pelo Senhor, lembrados pelo Senhor, Espírito Santo de Deus. Pai, livra-os do mal, livra-os do maligno, livra-os da morte, livra-os da tentação, livra-os de dormir. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu rebanho, o teu povo, que eles possam ir em paz, em alegria, experimentando o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém.